tem a repercussão de uma resposta, um posicionamento do governo. A recusa do governo federal em classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas geraram críticas por parte da imprensa internacional. Grandes veículos de comunicação, como Reuters e o jornal britânico The Guardian, destacaram o impacto mundial do crime organizado brasileiro, que já domina setores políticos e econômicos na sociedade e ainda firma conexões com máfias estrangeiras, acusando o Planalto de se negar a dar um passo muito importante e decisivo no combate às facções. A sugestão de enquadrar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas partiu do governo dos Estados Unidos, que ouviu a negativa do Ministério da Justiça e do Palácio do Planalto. Mota, repercussões negativas, imprensa internacional questionando. Bom, seria uma atitude que ajudaria, inclusive, o próprio Brasil a combater as facções criminosas. Moral da história, não entenderam porque o Brasil se colocou contra essa classificação, essa mudança de nomenclatura. Eles precisam assistir um Pingos nos Is. Aí eles vão entender. Imagine a recusa do governo de classificar as facções como terroristas, gerando repercussão internacional. Olha, não é fácil merecer a reprovação do The Guardian, que é um jornal, digamos assim, progressista. Imaginem quando souberem lá fora tudo o que acontece no sistema de justiça criminal no Brasil. Agora, é interessante, né, isso, porque que diferença faz para o governo americano se o Brasil classifica ou não as facções como grupos terroristas? Que diferença faz para o governo americano? Eu acho que não faz muita diferença, né? Porque o governo americano pode ele próprio chamar essas facções de terroristas e aplicar as sanções que ele quiser. O governo americano, é óbvio, não precisa da permissão ou da cooperação do governo brasileiro para isso. Como eu falei aqui outro dia, o governo americano não precisava nem mandar uma delegação ao Brasil para saber qual seria a resposta do governo brasileiro para uma sugestão como essa, né? A pergunta que a gente precisa fazer é: o que vai acontecer se o governo americano decidir classificar essas facções como terroristas, que é o que elas são mesmo, mas o governo brasileiro não fizer isso? É uma excelente pergunta. Você consegue ajudar o nosso público a desvendar esse questionamento, essa charada, se houver interpretações distintas sobre esse grupo, enquanto lá fora os norte-americanos, o governo, a justiça norte-americana identifica e classifica PCC, Comando Vermelho e todas essas facções como grupos terroristas, e o Brasil não. Inclusive isso pode gerar problemas nos tratados de deportação e por aí vai, na extradição, né, Dávila? Com certeza, Caniato. Mas o ponto para o governo americano, porque ao fazer isso, criou um enorme constrangimento para o governo brasileiro em torno do mundo. Por quê? Porque mostra como o governo brasileiro é banana em relação ao crime organizado, como vem tratando com conivência um problema seríssimo que vem escalando no país nos últimos anos e fazendo com que o Brasil se torne daqui a pouco um narco-estado. Então, a primeira coisa é escancarar isso. Olha, o governo não está fazendo nada, sequer vai taxar uma organização criminosa de terrorista. Então, esse é o primeiro ponto. Mostra, vai aumentar a pressão para o Brasil lidar com esse problema que todos nós reclamamos todos os dias aqui nos Pingos nos Is, e o governo não faz absolutamente nada. Poderia, por exemplo, criar uma lei antimáfia, igual na Itália, que teve um papel fundamental em desmantelar parte do poder da máfia. E aí sim tem uma corte especial, penas duríssimas, promotores ali que são investigados, monitorados o tempo inteiro para ver se não houve aumento de patrimônio. É uma lei fantástica. Aliás, podia fazer um copy-paste da lei antimáfia italiana, começar a aplicar aqui para lidar com o crime organizado. E o segundo ponto é ideológico, Caniato. No Brasil,
terrorismo está ligado a crimes de ordem política. E o medo do governo ao tratar o PCC, Comando Vermelho, como terrorista, que enquadra amanhã o MST, o grande aliado do governo. Por isso que nós nunca aprovamos leis fortes de combate ao terrorismo, porque sempre a esquerda suspeitava de que enquadraria o MST, o seu grande protegido e o seu grande aliado. Então tem uma questão ideológica e tem uma questão de ordem política. Política é corpo mole para combater o crime organizado. Ideológica é medo de colocar no mesmo saco o PCC e o MST. As críticas feitas por veículos tradicionais de comunicação estrangeiros em relação ao posicionamento do Palácio do Planalto, do governo brasileiro, em relação a essa negativa de classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Falam, inclusive, em passividade. O governo brasileiro estaria sendo muito passivo em relação à situação que envolve o crime organizado por aqui, Cristiano Beraldo. Sua análise sobre a maneira como o mundo tem enxergado o Brasil em relação ao combate ao crime organizado. Renato, se a notícia negativa sobre o governo brasileiro fosse só essa, estava de bom tamanho. O problema é que essa se soma a tantas outras. Aliás, essa semana tivemos notícias sobre esse desvio bilionário da aposentadoria dos brasileiros, tivemos essa recusa do Brasil de reconhecer o óbvio e ainda temos agora, um assunto que trataremos aqui no programa mais tarde, esse vexame do presidente brasileiro tietando um ditador que está invadindo território soberano de outro país, que é o caso de Vladimir Putin. Portanto, o governo brasileiro vem se especializando em queimar o filme do país mundo afora. O Brasil é um anão diplomático, porque o atual governo, né, a esquerda brasileira, atacava muito o governo de Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil tinha perdido relevância e tal. Aí, quando ganharam a eleição, veio com aquela história, o Brasil voltou e etc., como se o Brasil voltaria a ser uma estrela internacional. O Brasil não é levado a sério. O Brasil não está no jogo. O Brasil não participa das mesas importantes de negociação mundial. O Brasil é tratado como um animador de encontros. É assim que o Brasil é visto hoje, porque não faz o menor sentido o Brasil ter o tipo de ação, o governo brasileiro ter o tipo de ação e exposição internacional que estamos tendo. Nós estamos na contramão da lógica, mas isso parece não incomodar. Ao mesmo tempo que se grita aqui contra o que a gente tem de pior aqui, de corrupção, de ataque à democracia, não sei o que, o governo se comporta da forma oposta para fora. Então, realmente, a gente vive um momento do auge da hipocrisia, Caniato, e isso faz muito mal ao país. Esse é o maior dano que a gente vê. Pois é, a Cátia escreveu o seguinte: o Brasil oferece os espaços para os encontros, né? Floresta Amazônica, Rio de Janeiro, só que nunca tem lugar de fala. Valeu, Cátia, obrigado pela mensagem. Tem muito a ver com o que o Beraldo estava dizendo, inclusive. Agora, Mota, só para nós arrematarmos, possivelmente você conversou com pessoas ligadas à área de segurança pública e de que maneira eles avaliam esse interesse de outras nações em mudar a classificação das facções criminosas? Há uma projeção de como isso ajudaria no dia a dia, na prática, a gente aqui no nosso dia a dia? O Donald Trump traz uma abordagem realista para o problema da segurança pública para os Estados Unidos, né? Ele trouxe uma abordagem prática, indo direto onde o problema está, nos Estados Unidos. Uma parte do problema vem da entrada maciça de imigrantes ilegais com histórico criminoso nos Estados Unidos. E vários desses imigrantes ilegais criminosos estão sendo protegidos
pelo próprio Estado americano, né? Tem cidades santuários nos Estados Unidos, cidades que se declararam como locais onde a polícia, quando prende um criminoso, se esse criminoso for imigrante ilegal, essas polícias estão escondendo do pessoal de imigração. Isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. Tá? O problema do tráfico de drogas também, o Donald Trump fez uma abordagem muito prática. Os países que não colaborarem, né, México, Canadá, se não colaborarem com os Estados Unidos na luta contra o tráfico de drogas, eles vão receber tarifas. Donald Trump também deportando criminosos. O trem de Aragua, uma gangue venezuelana botou no avião, mandou para El Salvador, para a prisão de El Salvador. É uma abordagem muito prática. E ele declarou também várias organizações traficantes de tráfico de drogas como terroristas, inclusive disse que ia colocar as forças especiais das Forças Armadas Americanas, as equipes de forças especiais, para combater essas quadrilhas do tráfico de drogas. É uma abordagem na qual você olha a realidade, reconhece a realidade como ela é. Como eu falei aqui ontem, a polícia do Rio de Janeiro e a polícia de outros estados do Brasil enfrenta organizações criminosas com armas de guerra. A nossa polícia está travando uma guerra. E o nosso sistema de justiça criminal trata isso como se fosse um bando de pobres, coitados, desempregados, que não tinham o que comer e foram roubar um biscoito na loja. É assim que o sistema de justiça criminal olha e trata os criminosos do Brasil, sem fazer nenhuma diferença entre o sujeito que cometeu um crime porque realmente perdeu a cabeça e um chefe de facção que já foi preso e solto inúmeras vezes. Essa é a rotina do Brasil. Você olha esses elementos que lideram as facções criminosas, a maioria deles já foi preso e solto inúmeras vezes. E aí você tem que perguntar, que loucura é essa? Em que momento esse processo de suicídio da sociedade brasileira, do próprio Estado brasileiro para? O Donald Trump está dando uma resposta para isso. Você tem que reconhecer o que essas organizações na realidade são. Aconteceu uma operação policial há alguns meses aqui no Rio de Janeiro, operação policial com mandato de prisão, para executar um mandado de prisão contra um chefe de uma operação do tráfico de drogas. Os traficantes, quando a polícia veio, eles viraram para o outro lado, para onde passa a Avenida Brasil, uma das maiores vias da cidade, e começaram a atirar com seus fuzis nas pessoas que passavam na avenida. Repare, deixa eu explicar de novo. A avenida ficava por um lado, diferente do lado por onde estava vindo a polícia. Foi um ato terrorista, colocando a vida de milhares de pessoas em risco com o objetivo de desviar a atenção da polícia. Como é que você olha para uma situação como essa e finge que não está vendo? Há várias respostas possíveis, Canhato, mas a forma com a qual o Estado brasileiro trata essas organizações é um suicídio institucional. Não há nenhuma outra possibilidade dessa história acabar a não ser no caos. É isso que muitas pessoas dizem aqui no Brasil há muito tempo e é isso que agora, graças a Deus, o novo governo americano está dizendo para o mundo inteiro escutar. É muito bom essa finalização do Mota, é importante para a gente, inclusive, viu, Dávila, responder alguns questionamentos de espectadores e ouvintes a respeito do posicionamento do governo, mas também o quanto isso faz alguma diferença, se isso faz cócegas no final das contas. Porque o governo pode achar uma porção de coisas, né? Mas quem é que vai mudar a legislação? O Congresso Nacional, via casas legislativas. E aí pessoas perguntam, bom, o Dávila falou sobre a criação de leis antimáfia, um arcabouço legal mais rigoroso, né? Ou até uma lei que classifica esses grupos ou os integrantes dessas facções como terroristas. Isso não deve ser feito via legislativo, via Congresso Nacional, Dávila? Não podemos chegar a classificar, inclusive penalizar esses criminosos como terroristas a partir de um novo entendimento, a criação de uma nova lei ou um conjunto de leis via Congresso?
Sim, aliás, este é o caminho correto. Afinal de contas, é o poder legislativo que deve criar leis no país. Nós precisaríamos de uma lei de execução penal na qual o preso vai cumprir integralmente a pena e não um sexto da pena. Nós precisaríamos acabar com essa história da prisão de terceira instância. A gente precisa voltar para a segunda instância. Travou, Dávila. Travou, mas numa posição bacana ali, né? Não estava de olhos fechados. Daqui a pouco a gente vai retomar o contato com ele e aí ele discorre e traz a finalização do seu raciocínio. Já voltou? Dávila, houve um congelamento da sua imagem, mas você ficou bem na imagem, viu? Fica tranquilo. Não teve um meme, não. Mas deixa eu só pedir para você retomar a sua reflexão sobre a necessidade dessas alterações acontecerem via Congresso Nacional. Sim, é por meio dessas leis que precisavam ser aprovadas. Como eu falei, a lei de execução penal, prisão de segunda instância, metas de esclarecimento dos crimes, que é muito baixo no Brasil, nós precisamos ter tudo isso. Agora, não adianta só aprovar lei. A justiça precisa cumprir a lei. Esse é outro grande problema que nós temos no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós aprovamos uma reforma trabalhista na qual alguns juízes da Justiça do Trabalho não estão de acordo com a reforma trabalhista e simplesmente, Canhoto, não cumpre a lei. Não, mas tem banco de horas. Não, banco de horas não é bom para você trabalhar. Então eu não vou fazer valer a lei. Mas como é que é isso? Então, como é que você tem que aprovar leis e tem que fazer cumprir as leis? E aí precisa de um governo, precisa de um presidente da República liderando esse processo. E neste momento nós temos, infelizmente, um governo que trata o criminoso de alta periculosidade como se fosse uma vítima da sociedade, uma vítima da questão social no Brasil. E assim, Canhoto, não tem como endurecer as penas. E não endurecendo as penas, nós só temos um caminho: a escalada do crime organizado, ocupando cada vez mais espaço. Infelizmente, não é um filme que o final será um final feliz. E aí muitos se perguntam, bom, o Congresso Nacional compraria uma briga dessa, colocar um projeto desse que promove muitas mudanças na atual legislação, uma agenda anticrime organizado, quando você tem alguém no executivo que pensa de forma contrária? Você acha que há vontade política para isso até 2026 ou pouco provável? É melhor que os holofotes se voltem para 26, 27, 28, na esperança de que talvez um governo conservador intensifique os debates para mudar a legislação? Porque você mesmo, né, Beraldo? Muitos entendem que a agenda anticorrupção se confunde com a agenda anticrime organizado. E há receio por parte de alguns políticos em avançar com uma agenda anticorrupção muito rigorosa, né? Porque em algum momento a classe política pode ser atingida. Você mesmo, quando olha para a gestão anterior, falou sobre as medidas que foram tomadas no esvaziamento das medidas da agenda anticorrupção, que na visão de muitos se confunde em algum momento com a agenda anticrime organizado. Enfim, muitos desafios pela frente, né? Sem dúvida, Canhoto, porque onde há muito dinheiro e dinheiro ilícito, há corrupção, porque o dinheiro ilícito ele se forma a partir da vista grossa do poder público. E no caso do crime organizado, isso é muito evidente. Quando o Brasil reconhece que tem no seu território o maior corredor de exportação de drogas do mundo, porque essas drogas saem da Colômbia e da Bolívia, atravessam o território brasileiro para serem exportadas a partir dos portos brasileiros, isso só se dá com corrupção. Tem que ter corrupção de A a Z para que isso continue acontecendo da forma cotidiana que acontece. E de vez em quando a gente tem visto a atuação da Polícia Federal e outros órgãos de segurança, e pegam lá um carregamento, e inclusive polícias internacionais, pegam lá um carregamento de 100, 200, 300 milhões de dólares, mas no dia seguinte tem outro. Essa é a dimensão do dinheiro que essas organizações criminosas movimentam. A partir daí, você consegue colocar tudo no mesmo balaio, a corrupção e o crime organizado. Agora, Canhoto, sobre o papel do Congresso Nacional,
O Congresso Nacional tem demonstrado uma disposição enorme de favorecer o governo. Então, todas as agendas que são caras, que são urgentes, como o PL da anistia, a CPI do INSS e outras coisas, não estão avançando porque há ali uma orquestração para segurar essas agendas. Acabamos de falar há pouco desse anúncio feito pela mesa diretora da Câmara de que não vai ter expediente na semana que vem, ou seja, o governo ganha mais uma semana. E esse governo, Caniato, ele vai resistir com todas as forças a qualquer tipo de ação que possa colocar num contexto de terrorismo essas organizações criminosas. Por quê? Porque é só a gente olhar os exemplos do passado. Esse governo, quando estava no poder em 2010, concedeu refúgio ao Cesare Battisti, um sujeito terrorista ligado a movimentos extremistas de esquerda, que foi condenado na Itália na década de 1970 de assassinar 4 pessoas. Ele foi condenado à prisão perpétua, fugiu, veio parar no Brasil. E no Brasil encontrou no governo brasileiro os seus grandes protetores, a ponto de ter o presidente da República lhe concedido um refúgio, permitiu que fosse solto pelo Supremo Tribunal Federal e vivesse uma vida como qualquer pessoa no Brasil. Então, este país, Caniato, não vai, de fato, tomar medidas duras contra facções criminosas, sobretudo classificando-as como terroristas. Por quê? Se Cesare Battisti para o governo não é terrorista, não vai ser o PCC e o Comando Vermelho que serão. Pois é, mas muitos se questionam, se trocarem o presidente da República, será que mesmo assim a dificuldade não vai permanecer? Não haverá ali muitos desafios para serem superados pelo Congresso Nacional? Porque há 1001 desafios e entendimentos distintos sobre de que maneira uma nova legislação pode também nos prejudicar lá na frente, né, Mota? Porque quando se fala de um arcabouço para impedir a atuação de terroristas ou uma mudança de entendimento de que traficantes passariam a ser classificados como terroristas, isso em algum momento pode também ter algum tipo de ligação com uma legislação anticorrupção, né? Foi essa relação que o Beraldo fez sobre a atuação dos criminosos, dos traficantes e também a maneira como eles atuam, corrompendo também muitos segmentos da administração pública. E aí, assim, passamos por um governo mais conservador, mas muitos se questionaram se não poderia ter avançado mais em relação a essa agenda anticorrupção e antiterrorismo. Mota? Eu acho que há 2 questões distintas, Caniato. A primeira questão é o combate ao crime. Corrupção é uma forma de crime. O combate ao crime no Brasil, o maior desafio do combate ao crime no Brasil são as ideias que dominaram a cultura, a mídia, o sistema de ensino, acabaram chegando no direito e entraram no Estado brasileiro, principalmente no sistema de justiça criminal. O Estado brasileiro, hoje, se comporta como se o criminoso fosse um pobre coitado. Todos os dias a gente dá exemplo disso. Não há crime no Brasil que você cometa que faça com que você fique preso mais de 10, 12 anos. Por mais abjeto que seja, mais violento que seja o crime, logo, logo você está de volta às ruas. No Brasil não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. No Brasil existe uma leniência institucionalizada. Eu dei o exemplo ontem de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que foi aceita aqui no Brasil sem nenhum pio e que fez com que o tempo de prisão de presos num sistema prisional do Curado em Pernambuco fosse contado em dobro. Ou seja, todo mundo que estava preso lá teve a sua pena efetivamente reduzida pela metade. Homicidas, estupradores, assassinos, torturadores, todo mundo. A maioria das pessoas não tem ideia de que isso aconteceu. Esse é um fato. Tem uma lista enorme. Eu escrevi um livro contando esses absurdos
se chama a construção da maldade. Isso é o combate ao crime. Agora, tem uma outra questão que é o terrorismo. É óbvio que o Estado brasileiro tomou uma decisão de não se importar com o terrorismo. Basta ver a lei de terrorismo. A lei antiterrorismo do Brasil só classifica o ato como terrorista se ele for cometido em razão de um preconceito. Então, se você simplesmente matou muita gente porque você gosta de matar ou porque você quer tomar o poder, veja bem, isso não é considerado terrorismo. Por que que isso acontece? Eu só vou dar um palpite, hein, gente? Eu não tenho certeza, apenas uma hipótese. É que muita gente que está no poder no Brasil e que participa do Estado tem relações amistosas com pessoas que no passado se envolveram em atos terroristas. E elas nunca viram esses seus atos como terrorismo. Elas achavam que era uma coisa legítima, né? Estávamos lutando para reduzir a desigualdade, estávamos lutando para trazer a democracia ao país. Bom, teve algumas pessoas que participaram das mesmas atividades que falaram, não, ninguém queria democracia, não. A gente queria implantar mesmo a ditadura comunista aqui. É fácil achar na rede social alguns participantes que tiveram essa coragem. Então, eu acho muito difícil, enquanto pessoas como essas estiverem no poder, que o Brasil, o Estado brasileiro, realmente tem uma legislação que coloque os pingos nos is em relação ao terrorismo. São dois desafios distintos. O combate ao crime e o combate ao terrorismo, eles estão... A única coisa o elemento de ligação entre eles é a nossa classe política, que ainda não está com a estatura moral que precisa ter para abordar esses problemas. Dávila, mas falando em classe política e em vontade política para promover alguma mudança substancial em relação ao entendimento desses criminosos, o processo fica mais célere e talvez fácil quando você tem alguém sentado na cadeira principal do Executivo que apoie essas mudanças e essas medidas, né? Você acha que acaba sendo um carimbo, um aval que facilita todo o processo? Ou você acha que independe de quem estiver na cadeira da presidência da República, e aí o Congresso Nacional deve se impor e atuar para promover as mudanças necessárias? Caniato, são dois problemas. O primeiro é o seguinte: nós precisamos fazer valer o verdadeiro federalismo. Ontem mesmo comentávamos aqui nos Pingos nos Is a sugestão do governador Ratinho Júnior de transformar a lei penal em lei estadual, como é nos Estados Unidos. Esta é uma lei que cabe aos estados. Cada estado nos Estados Unidos tem um código penal diferente. Um estado tem uma legislação mais branda, outro uma legislação mais dura, um tem pena de morte, outro não tem. Tem lá várias legislações. Por que isso é importante? Porque para combater o crime, o melhor aliado são os governadores. Eles são os que comandam as polícias. E eles têm o seu trabalho frustrados por uma justiça molenga que não cumpre aquilo que deveria cumprir diante da lei. Então, se deixar as assembleias legislativas, os governadores, tomarem conta da segurança pública e principalmente do combate ao crime, eu duvido que vai ter estado que vai ter lei mole contra o crime. Porque se tiver, sabe o que acontece? Todas as empresas, todas as pessoas de bem vão deixar aquele estado e vão mudar de estado. Porque ninguém quer morar num estado que continua tratando o criminoso como uma vítima da sociedade. Então, este é um ponto importante. Descentraliza, para de ter uma lei nacional, manda os estados cada um cuidar da lei criminal, para cuidar da lei penal. Agora, para combater o crime organizado, aí sim é uma lei federal. E aí nós precisamos de uma lei antimáfia. O problema, Caniato, é que nós não temos presidentes da República que estão convictos de que isso é hoje um problema urgentíssimo a ser tratado. E aí nós vimos recentemente presidentes que têm a coragem, porque acreditam nas suas ideias, de chegar uma hora e falar assim, olha aqui, não importa a próxima eleição, é hora de zerar o jogo. Precisamos zerar o jogo, começar tudo de novo. Que é o caso do Milei na Argentina. Contaminado pelo peronismo, chega um presidente da República e fala, o negócio é o seguinte, vamos zerar o jogo e começa a implementar medidas. Margaret Thatcher fez isso na Inglaterra a partir de 1979 até 1992. Chega uma hora que assim, vamos zerar o jogo. Para dessa história do sindicato da regra, não ter economia de mercado,
vamos fazer valer o jogo, vamos virar o jogo. E teve a coragem política para liderar essa transformação. Então, nós precisamos de duas coisas. Precisamos de um presidente da República com coragem política para combater o crime organizado, para combater esse terrorismo, e nós precisamos de um presidente que tenha coragem de descentralizar esse poder do combate ao crime e dar mais poder aos governadores. É na base que nós vamos resolver esse problema, porque onde pega é exatamente nos estados. O cidadão cobra a polícia, cobra o governador. Então, dê a ele a autonomia para enfrentar esse problema. Eu tenho certeza que nós vamos ter resultados muito bons para a população quando os governadores controlarem a legislação e a polícia.